Você já se perguntou por que, mesmo fazendo tudo certo, ela se afastou? Por que aquele cara que parece não se importar com nada consegue a atenção que você tanto busca? É verdade, irmão. É que te venderam um manual de instruções falso sobre as mulheres e sobre ser homem. E hoje nós vamos queimar esse manual. Bem-vindo ao Estoico Cru, o único lugar que te mostra a verdade nua e crua, sem filtros e sem a preocupação de te ofender. Se você já faz parte da nossa legião, sabe o que fazer. Ripa esse vídeo. Deixa seu comentário, seu like e mostra para a plataforma que aqui a conversa é de homem para homem. Isso ajuda o canal a crescer e a resgatar mais caras da mediocridade. E se você sente que precisa de mais, que está pronto para o próximo nível e quer acesso a conteúdos exclusivos que eu nunca postaria aqui, considere se tornar um membro do canal. Lá é o nosso círculo fechado, onde a verdade é ainda mais direta. Agora, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre algo que a maioria dos homens não discute, pelo menos não em voz alta. Você provavelmente foi ensinado a ser o provedor, o protetor, o cara que tem sempre um plano. E claro, tudo isso tem seu valor. Mas a verdade nua e crua é que o que chama a atenção dela não é sempre o que a mantém emocionalmente conectada a você. Não se trata apenas de força, de charme ou da sua aparência, é algo mais profundo, mais silencioso, algo que ela mesma não admitiria nem para si. Porque, embora as mulheres sejam vistas como emocionalmente complexas, existem gatilhos ocultos, verdadeiras fraquezas, que a maioria dos homens ignora completamente. E quando você não os percebe, você corre atrás quando deveria ficar parado. Você se explica quando deveria permanecer em silêncio. Você entrega tudo quando deveria recuar. E o resultado? Ela se afasta. Não porque você não era o suficiente, mas porque você deu demais, só que da coisa errada. Mas quando você aprende a se mover de forma diferente, quando para de reagir e começa a observar, quando para de tentar provar seu valor e começa a personificá-lo, é aí que a virada de chave acontece. É aí que ela começa a sentir algo que não consegue explicar. É aí que você se torna o homem que não precisa mais correr atrás, porque você se tornou o padrão a ser alcançado. Neste vídeo, vamos desmembrar 10 dos interruptores psicológicos mais negligenciados na mente de uma mulher. E não, isso não são truques de superfície. São padrões emocionais profundos. E quando você os entende, você para de adivinhar, para de negociar. Você começa a liderar com um poder silencioso que fala mais alto do que qualquer cantada jamais poderia. Então, se você já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas ainda assim foi deixado no vácuo, se já observou o interesse dela desaparecer no momento em que você começou a se importar mais, ou se já se perguntou por que alguns homens mal se esforçam e ainda assim deixam uma marca duradoura. Este é o seu chamado para despertar. Vamos ao que interessa. A emoção que ela tenta esconder, mas não consegue. Perto de você ela vai rir, vai minimizar, vai agir como se nada a afetasse. Mas existe uma emoção que a maioria das mulheres sente perto de um certo tipo de homem. E não importa quão calma, confiante ou controlada ela pareça, ela simplesmente não consegue escondê-la. Essa emoção é a incerteza. Não confunda com confusão ou caos. Estou falando daquela mudança interna que ela sente quando você entra em um ambiente, fala com intenção e não tenta provar absolutamente nada sobre si mesmo. É quando ela olha para você e percebe que não consegue te ler. Ela não sabe exatamente qual é o lugar dela com você. E é exatamente isso que cria a correnteza emocional da qual ela não consegue escapar. Veja bem, a maioria dos homens é óbvia demais. Eles estampam tudo na cara, elogiam cedo demais, respondem rápido demais. Eles precisam ser gostados antes mesmo de serem respeitados. E por causa disso, as mulheres os decifram em minutos. Elas sabem exatamente o que está por vir. Sem tensão, sem mistério, sem polaridade. Mas o homem que é calmo em sua presença, que não tem pressa, não persegue, não se explica excessivamente,
ele cria uma sensação que ela não consegue nomear completamente. Não é medo, não é insegurança. É aquela pergunta sutil e incômoda no fundo da mente dela. Por que eu quero tanto saber o que ele está pensando? Esse é o início da tensão emocional. E a verdade é que ela tenta esconder isso. Ela vai se distrair, rolar o feed do celular, falar rápido, mudar de assunto. Mas o corpo dela a atrai. Ela se inclina mais do que o normal na sua direção. Ela observa suas reações. Ela desacelera o ritmo sem perceber. Porque agora você interrompeu o piloto automático emocional dela. Você a fez sentir algo que ela não planejou sentir. E para mulheres que estão acostumadas a estar no controle da conversa, do humor, da dinâmica, essa emoção as pega de surpresa. É por isso que ela esconde. Não porque está manipulando, mas porque pela primeira vez em muito tempo ela não está no comando da experiência. E que fique bem claro, isso não vem de ser rude, de reter informação ou de jogar joguinhos. Vem de saber que você não precisa entreter, impressionar ou perseguir para criar uma conexão. Você só precisa estar enraizado. Quando um homem está enraizado, quando sua energia não dispara com um elogio, nem se encolhe com uma rejeição, uma mulher não tem outra escolha a não ser sentir a si mesma na presença dele. Essa é a mudança. Essa é a única emoção que ela não consegue esconder. Porque aqui está o que ninguém te contou. A maioria das mulheres não se apaixona pelo que vê em um homem. Elas se apaixonam por como se sentem sobre si mesmas quando estão perto dele. E quando sua energia é calma, consistente, centrada, ela se sente desestabilizada da melhor maneira possível. Ela começa a se perguntar: por que eu quero mais dele, mesmo que ele não tenha feito nada espalhafatoso, mesmo que ele não tenha revelado suas cartas, mesmo que não tenha dito mais do que algumas palavras? Porque o poder nem sempre fala. Às vezes, ele simplesmente é. E quando é real, ela sente. Trazendo um pouco de estoicismo para cá, Sêneca disse: o maior poder muitas vezes é a simples presença. Ele não estava falando de força bruta. Ele estava falando de ser calmo, focado e inabalável. E é exatamente esse tipo de presença que traz à tona a emoção que ela tenta suprimir. Não porque você está acionando a insegurança dela, mas porque você está oferecendo algo que ela não vê com frequência. Um homem que é claro, mas não ansioso. Presente, mas não insistente. Aberto, mas não performático. Isso é o que a faz se perguntar. Isso é o que muda a energia dela. Isso é o que a faz reagir a você internamente, mesmo quando ela está em silêncio por fora. Então, se você já teve um momento em que notou o comportamento dela mudar, onde ela ficou um pouco mais quieta, um pouco mais lenta, talvez até um pouco desconcertada pela sua quietude, você viu. Você viu aquela emoção que ela não conseguiu esconder. Não foi sobre suas palavras, foi sobre o seu estado. Se você está entrando nesse estado agora, não tentando ser misterioso, mas simplesmente se recusando a ser reativo, comente aqui embaixo: eu domino o silêncio. Porque o homem que não precisa mais provar seu valor é aquele que revela tudo sem dizer uma única palavra. 2. Porque a presença emocional é a obsessão silenciosa. Dela não é a sua aparência. Não é o seu trabalho. Não é o seu charme, seu carro, ou quantos livros você leu. O que entra na pele dela, o que ela não consegue parar de notar, mesmo quando tenta ignorar, é a sua presença emocional. A maioria dos homens pensa que a atração é construída na conversa, na ação, em mostrar esforço. Mas a verdade é que uma mulher sente a sua presença muito antes de ouvir a sua voz. E quando a sua energia diz: eu estou aqui, estou aterrado e não estou tentando provar nada. Isso fala mais alto do que qualquer palavra poderia. Veja bem, as mulheres vivem no reino emocional. Elas estão constantemente escaneando por sinais. Sua postura, seu tom de voz, suas reações, sua quietude. Elas estão sintonizadas com o sutil. E o homem que está totalmente presente, sem distrações, impassível, consciente, torna-se magnético sem precisar dizer uma única coisa. Porque a presença emocional não é sobre intensidade.
Não é sobre encará-la profundamente ou tentar ser profundo. É sobre estar totalmente aqui, não perdido em seus pensamentos, não performando, apenas presente. E você ficaria surpreso com o quão raro isso é. A maioria dos caras não está realmente lá. Eles estão antecipando, reagindo, planejando o que dizer a seguir. Eles estão buscando a aprovação dela. E as mulheres conseguem sentir isso, mesmo que você pense que está escondendo. Mas um homem que não vacila quando ela se torna emocional, que não acompanha o humor dela, que não se sente desconfortável com o silêncio, esse homem parece uma rocha no meio do caos. E essa rocha, admita ela ou não, é exatamente onde ela quer se apoiar. Eis o porquê. Quando você está emocionalmente presente, ela se sente vista sem ter que performar. Ela não precisa agir de uma certa maneira para conseguir sua atenção. Ela não precisa adivinhar qual versão sua vai aparecer, porque sua energia é estável, inabalável. E essa estabilidade, essa calma, a faz se sentir segura. Não protegida no sentido físico, mas segura para ser feminina, segura para suavizar, segura para parar de tentar controlar cada momento. É aí que a guarda dela baixa. É aí que a voz dela desacelera. É aí que ela começa a reagir a você com respeito em vez de resistência. Porque quando você está emocionalmente presente, você não é carente. Você não está lá para ser validado. Você está lá porque escolhe estar, não porque precisa estar. E isso muda tudo. Agora, você não é apenas um homem com quem ela conversa. Você é um espaço em que ela entra, um ritmo ao qual ela se sintoniza, uma energia à qual ela continua voltando, mesmo que não saiba por quê. Vamos ainda mais fundo. Presença significa que você não está mais pensando no resultado. Você não está mais preocupado com o que ela vai pensar. Você não está reagindo às emoções dela. Você está apenas ciente delas. E nessa consciência, você se torna o espelho emocional dela, não o fantoche emocional dela. Ela se sente segura, não porque você disse a ela para se sentir assim, mas porque você não desmoronou quando ela ficou fria. Você não a perseguiu quando ela se afastou. Você não tentou preencher o silêncio. Você a deixou ser e você continuou sendo. Esse contraste é poderoso, porque a maioria dos homens ou exagera ou se retira. Eles tentam demais se conectar ou desaparecem completamente. Mas a presença emocional fica no meio. Ela observa sem tensão. Ela ouve sem interromper. Ela sustenta o momento, não importa quão pesado ele fique. E as mulheres, elas se tornam obcecadas por isso. Por que é raro? Porque é real. Porque em um mundo cheio de homens tentando conseguir algo, você é o homem que já está completo. E quando você está completo, você não está correndo atrás de amor. Você está estendendo estabilidade. Vamos trazer isso de volta ao estoicismo. Epicteto disse: temos 2 orelhas e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Presença é ouvir. Não apenas as palavras dela, mas a energia dela. E quando ela percebe que você a vê sem se perder nela, ela não esquece. Então, se você está aprendendo a parar de reagir, a desacelerar seu ritmo, a deixá-la vir até você enquanto você permanece enraizado em quem você é, comente aqui: eu escolho a presença. Porque o homem que não precisa perseguir as emoções dela é aquele que a atrai sem nunca levantar a voz. Como a sua ausência aciona a necessidade dela por validação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ficou em silêncio? Não por rancor, não para jogar joguinhos, mas apenas para proteger a sua paz. E de repente, ela começa a te procurar de novo. Isso não é aleatório. Não é coincidência. Isso é o poder da ausência. Veja, quando você está sempre disponível, sempre se explicando, sempre mandando mensagem, você se torna previsível. E a previsibilidade, para a maioria das mulheres, mata lentamente a curiosidade. Mas no momento em que você se afasta genuinamente, não de forma performática, o cérebro dela começa a trabalhar em dobro. Ela não sabe onde você está emocionalmente. Ela não sabe o que você está pensando. Ela não sabe se ainda tem a sua atenção.
E essa falta de certeza é isso que vira a chave. De repente, seu silêncio se torna mais barulhento do que qualquer mensagem. E admita ela ou não, ela começa a desejar uma resposta para uma pergunta que nem sabia que estava fazendo. Eu ainda sou importante para ele? Esse é o momento em que sua ausência não apenas é registrada, ela ecoa. Mas aqui está o que a maioria dos homens entende errado. Eles pensam que recuar é sobre fazê-la correr atrás. Eles tentam criar distância como uma tática. Agem com frieza, esperando que isso chame a atenção dela. Não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando do tipo de ausência que vem de um homem que está finalmente centrado, que não está mais performando, que não está tentando consertar o que não estava quebrado. Um homem que se afasta não para provocá-la, mas para retornar a si mesmo. Essa ausência, essa ruptura limpa da carência, da explicação excessiva, da perseguição emocional. É isso que causa a verdadeira mudança nela, porque agora ela se torna a pessoa insegura. Ela começa a se perguntar se você ainda se importa. E, ironicamente, essa incerteza a faz refletir sobre o seu valor de uma forma que sua presença constante nunca conseguiu. Eis o porquê. Quando você estava constantemente disponível, ela tinha um espelho na frente dela, mas não estava realmente olhando para ele. Ela estava muito ocupada reagindo, testando, assumindo que você sempre estaria lá. Mas quando o espelho desaparece, quando o reflexo se vai, ela começa a fazer as perguntas mais profundas. É quando ela começa a rolar suas mensagens antigas. É quando ela demora nos seus stories apenas o tempo suficiente para você notar. É quando as mensagens de texto acidentais aparecem, ou as curtidas casuais, ou as perguntas que parecem inofensivas, mas que, na verdade, estão apenas medindo sua temperatura emocional. Porque aqui está a verdade que a maioria das mulheres não admite. Elas não querem apenas sua atenção. Elas querem saber que ainda tem influência sobre você. E quando você para de lhes dar esse ciclo de feedback, elas estendem a mão para recuperá-lo. É aqui que a necessidade dela por validação entra em ação. Não porque ela é superficial, não porque é manipuladora, mas porque é humana. E sua ausência quebrou o ritmo em que ela se sentia confortável dançando. E é aí que está o seu poder. Não em puni-la, não em ignorá-la por ego, mas em perceber que, às vezes, o silêncio ensina mais alto do que as palavras jamais poderiam. Vamos fundamentar isso no estoicismo. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Sua ausência não é sobre controlar o comportamento dela. É sobre se recusar a abandonar sua paz apenas para se agarrar a alguém que não a conquistou. E quando você finalmente escolhe isso, ela sente. Ela pode não gostar, mas ela respeita, porque você não está tentando ser misterioso. Você apenas parou de doar sua energia para ver se você ainda importa. E, ironicamente, é isso que a faz se perguntar, então, se você chegou ao ponto em que não está mais tentando explicar seu valor, não está mais buscando clareza de alguém que não conseguiu te encontrar na presença, comente aqui: eu escolho a distância. Porque o homem que se afasta sem precisar de atenção é aquele que ela observa mais de perto do que nunca. 4. A calma masculina que a faz desmoronar emocionalmente, ela pode levantar a voz, pode revirar os olhos, pode te desafiar com palavras que ferem ou se retirar para um silêncio que te ousa a persegui-la. Mas quando você encontra tudo isso com uma coisa, a calma masculina, algo dentro dela começa a desmoronar. Não em derrota, não em fraqueza, mas em rendição. Porque aqui está a verdade que ela não dirá em voz alta. A maioria das mulheres está acostumada a liderar a tensão emocional. Elas estão acostumadas a ser o termostato emocional. Elas escalam, elas se retiram, elas controlam o ritmo da troca. E a maioria dos homens eles seguem, eles correspondem à energia dela. Eles reagem, defendem, explicam ou perdem a compostura, tentando conquistá-la de volta à suavidade.
Mas o homem que não se eleva a esse caos, que não precisa provar nada no calor da emoção, que permanece aterrado quando a conversa parece instável, esse homem quebra completamente o padrão dela. Porque agora ela não sabe o que fazer com a sua quietude. Ela não sabe como te abalar. Ela não sabe como dirigir a conversa para onde ela está emocionalmente no comando. E nessa confusão ela suaviza, porque o que você está mostrando a ela é raro. Você não é apenas um homem que ouve. Você é um homem que não precisa do humor dela para validar sua estrutura. Você pode lidar com o fogo sem perder o seu centro. E isso a faz sentir algo mais profundo do que atração. Isso a faz se sentir segura. Não da maneira superficial, mas da maneira que a permite tirar a armadura. Porque aqui está o que a maioria dos homens não entende. Uma mulher não se abre para a confiança barulhenta. Ela se abre para a certeza silenciosa. Ela se solta perto do homem que não é arrastado para suas tempestades. Ela desmorona não porque você a quebrou, mas porque sua calma deu a ela permissão para parar de tentar tanto se manter na defensiva. E vamos ser claros, isso não é ser passivo. Você não é frio. Você não está desconectado. Você está simplesmente indisponível para o caos emocional. Você não se fecha. Você apenas se recusa a dar sua energia para qualquer coisa que o tire da sua integridade. E essa calma, esse autocontrole, essa falta de carência emocional é o que muda ela da defesa para o desejo. Porque agora você não está jogando o mesmo jogo. Você não está tentando consertar as emoções dela. Você não está implorando para que ela te entenda. Você está parado, aterrado em seus valores, enraizado em sua paz, e ela sente isso. Vamos colocar isso em termos reais. Ela pode vir até você com calor. Ela pode testar seu tom, seus limites, seu silêncio, e quando você não reage, quando você pausa antes de falar, quando você abaixa a voz em vez de levantá-la, esse contraste abala o sistema nervoso dela de uma forma que ela não esperava. E ela se lembra disso. Porque agora você não é mais apenas um homem. Você é uma presença. Você é um espaço. Você é um espelho que não se move. E quando uma mulher encontra um espelho que não se move, ela começa a se ver. Ela começa a confiar na quietude. E essa confiança se transforma em rendição. Agora vamos ancorar isso no estoicismo. Epicteto disse uma vez: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Sua calma é uma forma de poder. Não porque silencia ela, mas porque silencia você primeiro. Ela o impede de agir por medo, orgulho ou insegurança. E quando ela vê que você não vacila, que você permanece no controle de sua energia emocional, não importa qual tempestade ela jogue, ela começa a sentir algo que não consegue intelectualizar. Respeito, segurança, uma atração por você que não se baseia mais na atração, mas na rendição. Se você já se cansou de reagir ao caos, de levantar a voz, de tentar ganhar a atenção dela, perdendo o seu centro, comente: eu lidero com a calma. Porque o homem que não se eleva à guerra emocional vence por nunca entrar no campo de batalha. Quando ela sente que você não precisa dela, ela se aproxima. Vamos ser honestos, irmão. A maioria dos homens foi criada para acreditar que quanto mais você dá, mais ela fica. Que se você provar sua lealdade, mostrar sua devoção e fazê-la o centro do seu mundo, ela finalmente verá o seu valor. Mas aqui está o que realmente acontece. No momento em que ela sente que você precisa dela mais do que ela precisa de você, a dinâmica vira, e não a seu favor. A carência repele. Ela coloca pressão sobre ela. Faz com que ela se sinta responsável pelo seu equilíbrio emocional. E, no fundo, não é a isso que ela se sente atraída. Ela não quer ser a sua razão para ter paz. Ela quer se sentir atraída pela sua paz, que existe sem ela. Quando uma mulher sente que você é emocionalmente dependente dela, algo sutil se quebra. Não porque ela é sem coração, mas porque o peso de ser sua fonte não é romântico. É exaustivo. Parece pressão disfarçada de afeto. Mas quando ela sente que você não precisa dela, não de uma forma fria, distante, desdenhosa,
mas com uma energia profundamente enraizada de estou completo de qualquer maneira, algo muda dentro dela. Ela começa a se inclinar, a se aproximar, porque agora sua atenção parece um presente, não uma tentativa de agarrar. Seu tempo parece uma escolha, não uma obrigação, e sua presença se torna valiosa porque não é mais garantida. As pessoas perseguem o que não conseguem garantir completamente. E quando você para de sinalizar que está emocionalmente disponível o tempo todo, quando para de tentar preencher o silêncio com reafirmação, quando para de precisar das reações dela para validar seu valor, você se torna um mistério que ela quer resolver novamente. Esse é o paradoxo. Quanto menos você precisa dela, mais ela começa a pensar em você. Não porque você está jogando, mas porque sua autossuficiência se torna magnética. Aqui está a verdade mais profunda que a maioria dos homens perde. As mulheres não querem ser o seu tudo. Elas querem sentir que conquistaram um lugar em uma vida que já está cheia. E quando você para de fazer dela seu projeto emocional, quando para de buscá-la para se sentir completo, quando está simplesmente vivendo sua vida com ou sem ela, é aí que ela começa a se perguntar: por que ele está bem sem mim? Por que eu quero voltar quando ele não está me pedindo para ficar? Por que a distância dele parece mais pesada do que a minha presença? É aí que a aproximação começa. Ela começa a responder mais rápido. Presta mais atenção. Tenta mais, mas sutilmente. Não com palavras, mas com energia, com suavidade, com iniciativa, com uma atração que ela não consegue explicar. E aqui está a chave. Isso só funciona quando é autêntico. Você não está fingindo desapego. Não está fingindo estar ocupado. Você está realmente centrado em seu propósito. Você tem sua própria vida. Você tem lugares para estar. Você está emocionalmente completo com ou sem ela. É isso que torna sua atenção poderosa novamente. Não porque você a retém, mas porque ela não é mais barata. Vamos trazer o estoicismo. Marco Aurélio escreveu: muito pouco é necessário para ter uma vida feliz. Está tudo dentro de você, em sua maneira de pensar. Você não precisa dela para te completar. Você não está esperando que ela aprove seu valor. Você já o tem. E é por isso que ela começa a querer voltar para o espaço que você não oferece mais livremente. Ela não se aproxima porque você a ignora. Ela se aproxima porque você não orbita mais ao redor dela. Você é o sol agora. Você irradia com ou sem a presença dela. E ela sente essa mudança mais profundamente do que qualquer elogio ou mensagem jamais poderia. Então, se você parou de tentar provar seu valor, se parou de mostrar que se importa dando em excesso, se está escolhendo sua paz, sua presença, seu propósito em vez de buscar validação, comente aqui: eu não preciso de nada. Porque o homem que está completo sem ela é aquele que ela luta mais para não perder. 6. O poder silencioso de estar indisponível na hora. Certa, vamos falar sobre timing. Não em termos de quando ligar ou quando responder uma mensagem, mas algo muito mais poderoso. A quietude estratégica, a ausência bem cronometrada. O poder silencioso de estar indisponível na hora certa. A maioria dos caras pensa que consistência significa estar sempre lá, sempre respondendo, sempre aparecendo, sempre dizendo sim. Embora a consistência seja importante, a disponibilidade sem limites gera indiferença. Quando ela sabe que pode te alcançar a qualquer hora, em qualquer lugar, sob qualquer condição, você deixa de ser uma presença e começa a se tornar um item de fundo no cenário. E as mulheres não desejam o que podem prever, elas desejam o que sentem. E o timing desempenha um papel massivo no impacto emocional. Agora, é aqui que a coisa fica séria. Não se trata de ignorá-la. Não se trata de desaparecer para chamar a atenção. Trata-se de reconhecer que sua disponibilidade perde valor quando é sempre presumida. Você pode ter a energia mais atraente do mundo, mas se você a entrega toda vez que ela pisca, ela não vai mais senti-la. Mas quando você aprende a arte da indisponibilidade intencional, algo muda. Ela começa a notar o espaço. Ela começa a prestar atenção em quando você está lá e quando não está.
E nesse contraste, sua presença se torna memorável novamente. Deixe-me dar um exemplo. Digamos que ela esteja acostumada a você responder em minutos. Um dia você não responde. Não porque está a punindo, mas porque você está na sua vida, focado em movimento, aterrado. E ela sente isso. Não apenas o silêncio, mas a falta de perseguição por trás dele. Ela não recebe um "ei, desculpa, só vi agora". Ela não recebe um relato detalhado do seu dia. Ela recebe espaço, quietude, ambiguidade, e nessa lacuna, seus pensamentos entram em espiral. Não em pânico, mas em curiosidade. Por que ele não respondeu? Ele está se afastando? Eu disse algo errado? Ela vai reler a última mensagem dela, vai checar suas redes sociais, vai repassar seu tom de voz na mente dela. E tudo isso não é sobre controle. É sobre o mistério que nasce da contenção. Porque o poder emocional não é barulhento. Ele não implora, não exige. Ele deixa o silêncio fazer o trabalho. E o homem que entende isso não precisa se retirar permanentemente. Ele apenas sabe quando não aparecer, especialmente depois de uma tensão, especialmente quando as coisas parecem unilaterais, especialmente quando a energia dela é de quem se sente no direito. Você não precisa revidar, não precisa se explicar. Você só precisa sair do momento sem fazer barulho. Essa saída, essa ausência, essa quebra no ritmo, ela redefine tudo. Ela a lembra que você não pertence às emoções dela. Lembra que seu tempo é uma escolha, não uma obrigação. Lembra que você tem uma vida que não espera por validação. E é aí que a atração renasce. Porque agora você não é apenas um homem que está lá. Você é um homem cuja presença significa algo, porque é conquistada. Vamos ancorar isso no estoicismo. Sêneca escreveu: aquele que está em toda parte não está em lugar nenhum. Se você está sempre disponível, sempre acessível, sempre responsivo, você começa a perder impacto. Mas quando você aprende a ser seletivo, a ter propósito, a estar indisponível sem culpa, você envia uma mensagem sem dizer uma palavra. Eu respeito meu tempo mais do que temo sua reação. E isso, meu amigo, é sentido em um nível emocional profundo. Ela não vai dizer, mas vai mudar. Vai aparecer mais suave. Vai prestar mais atenção. Não porque você mandou, mas porque o seu timing a ensinou. Então, se você já se cansou de ser o homem que está sempre a uma ligação de distância, se está aprendendo a proteger sua energia, a pausar antes de reagir, a criar espaço de propósito. Comente aqui: eu honro o meu tempo. Porque o homem que desaparece com intenção sempre retorna com mais valor do que quando partiu. Porque seu autorrespeito é a forma favorita de atração. Delahaye. Algo em um homem que se respeita que atinge de forma diferente. Não é barulhento. Não é dramático. Não está no que ele diz, mas no que ele se recusa a tolerar. A maioria dos homens é ensinada a ser agradável. Diga a coisa certa. Mantenha-a feliz. Não balance o barco. Mas aqui está o que acontece quando você vive assim por muito tempo. Ela para de te respeitar, mesmo que ainda goste de você. Porque, no fundo, uma mulher não se sente atraída por um homem que sempre concorda. Ela se sente atraída pelo homem que tem um limite e o mantém. E essa linha, essa fronteira, essa recusa em trair a si mesmo apenas para conquistá-la, é isso que ela lembra. É isso que ela sente. É isso que a faz pausar e se perguntar: quem é esse cara que eu não consigo manipular? Deixe-me ser claro. Autorrespeito não é sobre ego. Não é sobre arrogância. É sobre valor. O valor que você coloca no seu tempo. O valor que você coloca na sua paz. O valor que você coloca na sua energia. Quando ela sente isso, sente de verdade, tudo muda. Porque agora você não tem medo de ir embora. Você não tem medo de dizer não. Você não tem medo de ser mal interpretado se isso significar permanecer alinhado com quem você é. E esse tipo de homem, ele não persegue. Ele não implora. Ele não compromete seus padrões por atenção. Isso é raro, e essa raridade é magnética. Aqui é onde fica mais profundo. A maioria dos homens pensa que a atração é sobre performance. Seja interessante, seja engraçado, seja bem-sucedido.
Mas quando tudo isso vem de um lugar de querer ser escolhido, torna-se performático. Falta profundidade. Mas quando suas ações vêm do autorrespeito, quando você não se curva mais apenas para ser aceito, você se torna atraente sem nem mesmo tentar. É aí que ela nota seu silêncio. É aí que ela respeita seus limites. É aí que ela começa a questionar o próprio comportamento ao seu redor. Não porque você a puniu, não porque você a culpou, mas porque seu autorrespeito a fez perceber que você não é um homem qualquer. Você não está jogando o jogo dela, você está jogando o seu. E esse jogo é construído na paz, na integridade, em não precisar ser entendido para permanecer poderoso. Então, como isso se parece na vida real? Parece como ir embora quando ela te desrespeita, sem avisá-la primeiro. Parece como não responder uma mensagem quando a energia está estranha, não por ego, mas por clareza. Parece como dizer, eu não estou de acordo com isso, e não explicar o porquê de 6 maneiras diferentes. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você se respeita, mais ela começa a questionar como está te tratando. Quanto mais você impõe seu padrão, mais ela quer alcançá-lo. Quanto mais você escolhe a si mesmo, mais ela se sente atraída de volta. Porque esse é o tipo de homem que ela não pode prever. Esse é o tipo de homem que ela não pode controlar. E esse é o tipo de homem que ela não pode deixar de admirar, mesmo quando finge o contrário. Vamos trazer o estoicismo. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Seja um. Esse é o código. Não explique seu valor. Não defenda seus limites. Apenas seja o homem que se honra, mesmo quando isso lhe custa a conexão. Porque a verdade é esta. Quando você está disposto a perdê-la em vez de perder a si mesmo, ela sente. E mesmo que ela vá embora, ela se lembra. Ela pode não dizer, mas no fundo ela carregará a impressão do homem que se manteve firme. Não porque era teimoso, mas porque era soberano. Se você está cansado de se explicar demais, de dar demais e de se esticar demais apenas para manter alguém por perto, se você está pronto para começar a deixar seus padrões falarem mais alto que suas palavras, comente aqui: eu escolho a mim mesmo. Porque o homem que se respeita é aquele que ela mais respeita, mesmo que seja preciso perdê-la para ver isso. 8. Quando ela vê que você pode ir embora, tudo muda a um momento em toda a dinâmica, seja ela romântica, complicada ou indefinida, em que tudo vira silenciosamente. Não é quando você diz a coisa perfeita. Não é quando você finalmente a conquista. É quando ela olha para você e percebe que você poderia ir embora. E você realmente iria. Esse momento muda o jogo inteiro. Porque até então, ela pode ter assumido que sua lealdade era incondicional. Ela pode ter acreditado que, não importa como ela agisse, você ainda apareceria, ainda a procuraria, ainda ficaria. E a verdade é que a maioria dos homens faz isso. Eles se apegam por tempo demais. Eles mantêm a esperança. Eles permanecem disponíveis. E essa disponibilidade constante dá a ela algo que ela nem percebe que depende. Controle. Mas quando você atinge aquele limiar silencioso, onde a paz se torna mais importante do que a atenção, ela sente. Não é algo que você anuncia. Você não diz cansei. Você não ameaça ir embora. Você simplesmente para de perseguir, para de se explicar, para de orbitar em torno das reações dela. E, de repente, a energia dela muda. Porque o que você acabou de fazer, sem dizer uma única palavra dramática, foi reivindicar seu poder. Você a lembrou, sem amargura, que sua vida segue em frente com ou sem a validação dela. E isso a desestabiliza. Não porque ela queira te possuir, mas porque em algum nível ela esperava que você esperasse, precisasse, se apegasse, mas agora você está soltando, não para ensiná-la uma lição, mas porque você finalmente aprendeu a sua. Você não está escolhendo a distância para criar tensão. Você está escolhendo o autorrespeito em vez da confusão. E essa escolha silenciosa, final e interna, é o que vira a dinâmica. Porque aqui está o que ela vê agora. Você não tem medo de perdê-la.
E um homem que não tem medo de perder é o homem que ela começa a temer perder. Esse é o momento em que o desequilíbrio de poder se dissolve. E é aí que a verdadeira polaridade retorna. Você não está mais perseguindo a conexão. Você se tornou o padrão, a gravidade, o homem que não precisa fechar o ciclo porque já fechou a porta. E que fique claro, isso só funciona quando é autêntico. Quando você genuinamente liberou o apego, quando sua paz não depende mais da resposta dela. Não é uma estratégia, é um estado de ser. Um construído na percepção de que você prefere andar sozinho, na verdade, do que permanecer em algo que custa seu valor. Agora, ela tem que ficar com o eco, com o espaço que você costumava preencher. E talvez, pela primeira vez, ela perceba que você não era apenas mais um cara esperando para ser escolhido. Você era aquele que já havia escolhido a si mesmo. Vamos ligar isso de volta ao estoicismo. Epicteto escreveu: a liberdade é o único objetivo digno na vida, e a forma mais profunda de liberdade é o desapego emocional do que não serve mais ao seu crescimento. Você não vai embora com raiva. Você vai embora com clareza. Você não fecha a porta por punição. Você a fecha porque deixá-la aberta estava custando mais do que estava dando. E essa energia de quietude, de partida silenciosa, de seguir em frente sem barulho, é o que permanece. É o que reconfigura toda a percepção dela sobre você. Então, se você está nesse ponto agora, onde seu silêncio não é uma tática, mas uma declaração, onde sua distância não é amargura, mas paz, onde sua capacidade de ir embora não é emocional, é um princípio, então comente aqui: eu caminho com força. Porque o homem que pode ir embora sem olhar para trás é o homem que nunca mais terá que perseguir. A única coisa que ela nunca admite que a faz submeter-se ela vai dizer que quer comunicação. Vai dizer que valoriza a vulnerabilidade. Vai falar sobre conexão emocional, conversas profundas e a importância de ser aberto. E ela quer dizer isso em parte. Mas há uma coisa que ela nunca dirá em voz alta, uma coisa que silenciosamente substitui toda a lista de o que eu quero em um homem. E é isto. Ela se submete naturalmente, instintivamente, quando sente sua certeza inabalável. Não controle, não dominação, não autoridade barulhenta ou postura de alfa. Apenas certeza. Aquela clareza profunda, calma, inegociável em você que não vacila. Que diz: eu sei quem eu sou, eu sei o que eu valorizo, e eu não me curvo por aprovação. Veja, o que a maioria dos homens não percebe é o seguinte: as mulheres vivem na emoção, no fluxo, no clima sempre mutável dos sentimentos. Elas são fluidas, adaptáveis, intuitivas. E quando ela encontra um homem que é tão emocionalmente reativo quanto ela não consegue relaxar. Ela não pode confiar nele para liderar. Ela não dirá isso, talvez nem saiba conscientemente, mas ela sentirá. E ela resistirá. Mas quando ela encontra um homem que é aterrado, não frio, não teimoso, mas interiormente claro, algo dentro dela se assenta. A luta, a performance, os testes, todos começam a se dissolver. Não porque você exigiu submissão, mas porque você tornou seguro para ela abrir mão do controle. É assim que a verdadeira polaridade se parece. A certeza masculina cria o espaço para a rendição feminina. Mas, novamente, isso não é sobre força. É sobre energia. É sobre estar tão travado em seus valores, sua direção e sua paz interior, que ela para de precisar dirigir a dinâmica. Ela não precisa mais estar no volante. Ela não precisa questionar cada decisão sua. Ela não precisa preencher cada momento com tensão emocional apenas para sentir conexão, porque agora ela te sente enraizado, calmo, imovível. Essa é a energia que ela seguirá. Essa é a presença na qual ela se suavizará, mesmo quando não entender. Deixe-me dar um contraste do mundo real. Se você é inseguro sobre si mesmo, se seu tom muda constantemente para combinar com o humor dela, se seus limites mudam toda vez que ela os testa, ela não pode confiar na sua estrutura. Ela te desafiará mais. Ela se afastará não por desinteresse, mas por incerteza.
Ela permanecerá no controle, porque não sente que você tem algum. Mas quando você fala menos e se posiciona com mais firmeza, quando mantém contato visual sem vacilar, quando diz não com gentileza e o faz sem se desculpar, ela sente. E esse sentimento, aquele que ela nunca admitirá, é o que a faz se submeter. Ela pode desafiá-lo no início. Pode tentar testar seu tom, seus limites, seu silêncio. Mas, eventualmente, sua certeza calma desgasta a resistência dela, porque ela percebe que não há nada para lutar. Você não está jogando, não está tentando impressioná-la. Não tem medo de que ela vá embora. Você está simplesmente sendo um homem que não desmorona quando encontra pressão. Vamos ancorar isso no estoicismo. Marco Aurélio disse: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Isso é certeza masculina. Não dogma, não ego, apenas uma bússola interna silenciosa. E quando você vive por essa bússola, não para impressionar, mas porque é quem você é, ela se sente segura o suficiente para baixar a guarda. E aqui está a chave. Submissão não significa obediência. Significa confiança. Significa suavidade. Significa abrir mão da necessidade constante de controlar. E o único homem para quem ela fará isso é aquele que ela sabe que não precisa que ela o faça. Aquele que se mantém como é, com ou sem o entendimento dela. Se você parou de tentar convencê-la, parou de tentar gerenciar as emoções dela, parou de tentar ser gostado e, em vez disso, escolheu ter certeza de quem você é, comente aqui: I hold my frame. Porque o homem que lidera com convicção calma nunca precisa pedir por submissão. Ela acontece naturalmente quando ele lhe dá algo mais forte que palavras para confiar. 10. Dominando a mudança. De ser o escolhido a tornar-se o padrão, aqui está a verdade que a maioria dos homens só percebe depois de ter seu coração devolvido em silêncio. Durante a maior parte da sua vida, você foi treinado para ser escolhido. Para ter a aparência certa, para dizer a coisa certa, para provar que é digno de uma chance, do tempo dela, da atenção dela, do afeto dela, e talvez você tenha feito tudo isso. Você apareceu. Você deu mais do que recebeu. Você se adaptou, ajustou e esperou. E ainda assim, ela se afastou. Ficou entediada. Perdeu o interesse. Não porque você não era bom o suficiente, mas porque você nunca fez a mudança. Você nunca parou de tentar ser escolhido e nunca começou a se tornar o padrão. Veja, quando você está esperando para ser escolhido, toda a sua mentalidade é construída em torno da aprovação. Você pensa demais em cada mensagem. Você reage ao humor dela. Você sacrifica seus limites, esperando que isso lhe renda o conforto dela. Mas o homem que se torna o padrão, ele não espera por validação. Ele é a validação. Ele não se preocupa em ser o suficiente porque vive como se já fosse. Ele não tenta se encaixar no mundo dela porque está muito ocupado construindo o seu próprio. Ele não está aqui para perseguir atenção. Ele está aqui para atrair alinhamento. Essa mudança altera tudo, porque agora ela tem que se elevar para te encontrar. Agora ela começa a se perguntar se ela é o suficiente para você. Não porque você está se fazendo de difícil, mas porque você parou de performar para pessoas que não conquistaram sua verdade. É aqui que a verdadeira confiança começa. Não em bravatas barulhentas, não em palavras perfeitas, mas na compreensão silenciosa de que sua vida é completa com ou sem a escolha dela. Seja claro, isso não é sobre indiferença. É sobre intencionalidade. Você não está rejeitando a conexão. Você está filtrando por valor. Você não está se fechando emocionalmente. Você está se abrindo apenas onde é seguro, respeitado e mútuo. E, ironicamente, quando você vive dessa maneira, quando se porta como um homem que não precisa ser escolhido, você se torna impossível de esquecer. Porque agora você não é uma opção. Você é a métrica. A maneira como você fala, a maneira como mantém contato visual, a maneira como diz não sem vacilar, a maneira como sorri sem precisar de uma reação. E tudo isso fala de uma verdade central. Você não está mais aqui para provar nada. Você está aqui para personificar tudo o que um dia pensou que tinha que conquistar.
Vamos trazer isso para casa com um pouco de estoicismo. Epicteto disse: primeiro saiba quem você é e então se adorne de acordo. É isso. Você parou de se curvar, parou de se esticar, parou de tentar se tornar a versão de si mesmo que ela poderia querer. E agora você é a versão de si mesmo que apenas você exige. Um homem que define o tom. Um homem que define o padrão. Um homem que não precisa ser escolhido porque já escolheu a si mesmo. Se você sentiu essa mudança, se está cansado de jogar o jogo da aprovação e pronto para caminhar como aquele que eles lembram, não aquele que espera, então carregue este mantra com você: eu sou o padrão. Não porque você disse em voz alta, mas porque você viveu silenciosamente. E esse silêncio fala mais do que qualquer tentativa jamais poderia. Conclusão, certo, irmão? Se você chegou até aqui, isso já diz algo sobre você. Me diz que você não está aqui apenas para pegar dicas ou usar táticas. Você está aqui porque, no fundo, está cansado de se encolher. Cansado de esperar para ser o suficiente. Cansado de tentar se encaixar em estruturas que nunca foram construídas para a sua força. Você está aqui porque está pronto para mudar, de perseguir para escolher, de provar para saber, de ser uma opção para ser aquele que ela lembra. Tudo o que falamos hoje não é sobre controlar mulheres, não é sobre se tornar emocionalmente indisponível ou manipulador. É sobre reivindicar o seu poder, o poder silencioso, calmo e inabalável que vem de viver com padrões e se ater a eles. É isso que o estoicismo nos ensina. Não o desapego da emoção, mas a disciplina dentro dela. Não ser frio, mas ser claro. Não ser sem coração, mas ser inteiro, com ou sem ela. Então, se o vídeo de hoje te trouxe clareza, se te lembrou de quem diabos você é, então faça isso por si mesmo e pelo nosso movimento. Curta este vídeo para que mais homens o encontrem. Inscreva-se no canal, não apenas para mais conteúdo, mas para se manter conectado a essa mentalidade, essa energia, essa irmandade de homens que se recusam a se contentar. E claro, não se esqueça de conferir este próximo vídeo que está aparecendo na tela, que vai complementar tudo o que discutimos aqui. Obrigado por assistir, por escolher a si mesmo hoje, por fazer o trabalho silencioso que a maioria das pessoas evita. Eu te vejo no próximo. Mesma energia, mesma verdade. Cuide da sua paz.